Oi, pessoal, tudo bem? Começando o Conexão Legislativa de hoje. Você sabe, aqui no Conexão Legislativa a gente sempre conta o que acontece no ciclo ILP-FAPESP. Recentemente nós tivemos um painel muito importante sobre a Amazônia, tecnologia, desenvolvimento e sustentabilidade. Meu convidado de hoje estava nesse painel dessa parceria do ILP com a FAPESP. Bem-vindo, professor Carlos Nobre, tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito prazer em conhecê-los. Prazer é nosso. O professor Carlos Nobre é co-presidente do painel científico para a Amazônia e foi um debate muito interessante e intenso, né, de uma questão que a gente vem. Eu acho que desde que eu me conheço por gente, a gente fala sobre a Amazônia, né? Eu acho que todo mundo fala sobre essa questão da Amazônia sendo o quanto ela representa também para o mundo. Para a gente começar a nossa conversa, professor, eu gostaria que o senhor contasse então para quem está em casa o que é o painel científico da Amazônia, por favor. O painel científico da Amazônia foi constituído em setembro de 2019 pelo, por esse órgão da ONU de soluções sustentáveis, Sustainable Development Solutions Network, e é presidido pelo professor Jeffrey Sachs, economista da Universidade de Colômbia. E ali nós nos reunimos, 45 cientistas, e dali surgiu a ideia de fazer um estudo científico, uma revisão, uma rigorosa revisão do conhecimento que nós temos sobre a Amazônia. Então, a partir desse número inicial, de 40 cientistas, nós expandimos. Hoje, nós temos 212 autores, mais de 60% dos países amazônicos, 40% de autoras mulheres, 60% de autores homens, e nós estruturamos isso no final de 2019, no começo de 2020, para que o painel tivesse três elementos, três partes. A primeira parte do painel, ela olha a Amazônia antes dessa fase recente do desenvolvimento, entre aspas, do desenvolvimentismo, esse modelo que surgiu nos anos 70, e é então a Amazônia, desde a sua evolução geológica, bilhões de anos, a sua evolução ecológica, centenas de milhões de anos, dezenas de milhões de anos, e por que a Amazônia se tornou o que é, com a diversidade imensa que nós temos entre os Andes, as terras baixas, as planícies e até o Atlântico, a sua como que por que a Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta, como que isso evoluiu, e a parte 1 também, ela coloca os seres humanos na Amazônia. Desde que os primeiros humanos chegaram na Amazônia, esse número até hoje não é muito conhecido, mas talvez na faixa 11 mil, 13 mil, 14 mil quilômetros, anos, 13 mil anos, que eles constituíram inúmeras sociedades na Amazônia, inúmeros grupos étnicos, e como que esses grupos viveram na Amazônia a partir da floresta. A floresta é um enorme valor cultural, espiritual, estético e prático. Eles viviam a partir da floresta. E esses humanos indígenas, eles também, o que a gente podia chamar, entre aspas, antropizaram a Amazônia. Eles cultivaram muitas espécies, centenas de espécies, que tinham valor para eles, o que seria uma economia indígena, vamos dizer assim, alimentos, fibras, fármacos, tudo que eles precisavam sair da floresta. Eles aumentavam a densidade de espécies que lhes traziam esses benefícios. Por isso, nós podemos dizer assim, a Amazônia ela era antropizada, mais antropizada mantendo a floresta. Então, isso vai até essa primeira parte também trata
da chegada dos europeus, em 1500, os espanhóis lá no Rio Amazonas, e mostra essa mesclagem que houve e o enorme risco de extinção das populações indígenas. No final do século XIX, só restavam no máximo 10% das populações indígenas. Elas já chegaram a ser entre 5 e 15 milhões por doenças, por escravidão, por assassinatos. Então, quase que desapareceu a população indígena. Aí vem a parte 2 do painel. A parte 2, então, trata desse momento em que os países amazônicos, começando do Brasil, decidem integrar, né, tinha a famosa frase do governo militar do início dos anos 70, integrar para não entregar. Tinha um temor dos militares, um temor que nunca teve qualquer sinal de realismo ou de realidade, de que países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, tinham ambições territoriais, que eles poderiam invadir, tomar a Amazônia. Então, era integrar para não entregar, era levar as populações de outras partes do Brasil, por exemplo, pessoas que viviam secas. A Transamazônica é inaugurada em 1970, quando o Nordeste viveu uma grande seca. Então, era o caminho para as pessoas que viviam em uma região com pouca água migrarem para uma região ampla de floresta e de muita água. E também, em 1972, foi criada uma expressão em Belém, que era a ocupação na Amazônia seguirá a pata do boi. Então, esse modelo, que começa nos anos 70 e que leva milhões de outros brasileiros e se doa terras, grandes fazendas pecuárias para pecuaristas, terrenos de fazendas, pequenas fazendas de 100 hectares, que não são tão pequenas assim, para os colonos, principalmente em Rondônia, no Mato Grosso, no Pará. Então, esse foi o modelo que transformou a Amazônia. A floresta era visto como um obstáculo ao desenvolvimento. A floresta tinha que desaparecer. Ela tinha que ser queimada, porque as cinzas das árvores tinham os fertilizantes para as pastagens. Esses fertilizantes faziam as pastagens durar 5, 7, 8, 10 anos. Depois acabava esses fertilizantes e ficava muito degradado, e a pecuária abandonava, a pastagem era abandonada e o desmatamento continuava a crescer. Então, esse foi o modelo que responsável por uma grande quantidade de desmatamento. Na década de 70, nós tivemos uma média aí de 25, 27 mil quilômetros quadrados desmatados por ano. Depois, esse modelo continuava, e aí a Constituição de 89, ela criou um marco legal para a proteção ambiental, para a proteção das populações amazônicas, para a demarcação de terras indígenas, que fez com que, depois de 89, começasse a haver uma modificação, uma regressão. Então, nós tivemos muito sucesso a partir de 2004, que foi um ano de pico de desmatamento. Reduzimos de 27 mil quilômetros quadrados desmatados para 4.600 em 2012, e vinha uma política muito bem sucedida. Só que essa política ela foi interrompida e o desmatamento voltou a crescer. Então, quer dizer, a parte 2, ela trata desse modelo que não via valor na floresta. Via valor em mineração, via valor na terra para virar pastagem, para o gado, para culturas agrícolas, grandes hidrelétricas para exportar energia, e essa migração de milhões de pessoas, principalmente na Amazônia brasileira. E também a parte 2, ela trata das mudanças climáticas. O que as mudanças climáticas fizeram para a Amazônia? O que elas estão fazendo para a Amazônia? Quais são os riscos que elas trazem para a Amazônia? A Amazônia está muito próximo de
um ponto de não retorno, de se tornar uma savana degradada. Isso a parte 2 trata. E, por fim, e diferente de relatórios como o do IPCC, o do IPBES, que eles são intergovernamentais e as regras não permitem que se discuta e que se proponha políticas sustentáveis. No nosso painel, nós criamos a parte 3, que é quais são os caminhos para um futuro sustentável da Amazônia. Aí nós tratamos na parte 3 como atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, uma avaliação de como a Amazônia está se saindo, quais seriam as trajetórias, qual é uma visão de futuro para a Amazônia, futuro sustentável. Depois, dois grupos de trabalho muito práticos. Um trata de práticas, tecnologias e técnicas de restauração florestal. É muito importante restaurar uma grande área da Amazônia desmatada, dos mais de 1 milhão de quilômetros quadrados já desmatados totalmente na Amazônia, uns 25% foram abandonados. Então, quer dizer, como restaurar uma grande área da Amazônia e como remediar a poluição dos rios. A mineração ilegal do mercúrio tem praticamente poluído todos os rios amazônicos. É difícil encontrar um peixe na Amazônia hoje que não tenha mercúrio que vem dessa poluição. Então, esses capítulos tratam da prática de remediação e de restauração. Depois vem um grupo de trabalho que propõe uma nova bioeconomia. Nós chamamos uma bioeconomia de floresta em pé. Como fazer com que o grande valor econômico da Amazônia sejam os produtos da floresta, mantendo a floresta em pé, sistemas agroflorestais, como beneficiar as populações amazônicas, como industrializar esses produtos, como trazer valor agregado. Então, esses são os capítulos que tratam disso. E, por fim, o último grupo de trabalho trata do empoderamento das populações amazônicas. Como empoderar, qual é o sistema educacional que tem que ser implantado na Amazônia, como criar um novo sistema educacional que traga também o conhecimento das nações indígenas, dos indígenas. Tem um imenso conhecimento da Amazônia, muito mais do que nós, muito mais do que a ciência, a nossa ciência. Eles conhecem milhares de espécies, dezenas de milhares de usos de produtos da Amazônia. Então, nós temos que criar um sistema educacional que mescle o nosso conhecimento científico com o conhecimento indígena, com a valorização desse conhecimento e com o empoderamento político de todas as populações amazônicas e também com uma mudança cultural. 70% da população amazônica, da Amazônia brasileira, é urbana. E essa população urbana está se desacoplando da floresta. Então, nós temos que criar realmente uma cultura urbano-florestal. As pessoas que vivem na Amazônia têm que ter um grande orgulho de estarem na maior floresta tropical do planeta e também serem educadas para proteger essa floresta. Então, de modo geral, esse é o relatório do painel. Terá também uma parte das mensagens-chave. No início do relatório, nós vamos ter as mensagens-chave de cada um dos capítulos e serão as mensagens-chave para, vamos dizer assim, influenciar uma política de um futuro sustentável para a Amazônia. E, professor, até por essa apresentação do senhor e por tudo isso que o senhor falou, em especial sobre o desmatamento, sobre essas questões que preocupam não só quem está lá no local, não só o Brasil, né? Como eu disse lá no início, o mundo também se debruça sobre essa questão da Amazônia, o senhor bem disse, né? São mais de 200 pesquisadores hoje no painel. Me parece que nos últimos anos o governo federal não tem uma política clara para a região. Ou aquilo que se foi construído e se tentou melhorar nas últimas décadas, me parece também que nos últimos anos foi deixado de lado. O senhor que já conhece tão bem a Amazônia, se debruça tantas décadas em estudar ali a questão, qual que é a análise do senhor sobre isso? O governo federal deveria pensar
numa política mais eficaz, não sei se essa é a palavra, uma política mais eficaz, mas não se preocupa. Quando a gente olha a queda do desmatamento enorme em 2004, 27 mil quilômetros quadrados, e cai para 4.600 quilômetros quadrados em 2012, com uma política muito eficaz, porque 95% do desmatamento é ilegal, é crime organizado, é roubo de terra, é grilagem de terra, é roubo de madeira, é invasão de áreas públicas. Então, quer dizer, essa é uma ação de Estado, é uma ação contra o crime no modelo legal brasileiro. Esse que eu falei no início, que a Constituição de 89 ela criou o marco legal para a proteção dos biomas brasileiros, em especial a Amazônia. Então, já tem uma prova. Como eu mencionei, dobrou a produção agrícola tradicional, boi e soja, nesses anos que o desmatamento ia chegar a zero. Quer dizer, é totalmente desacoplado. Não existe um acoplamento entre ter que expandir o desmatamento, abrir áreas para aumentar a produção. Por quê? Porque a produtividade da agricultura na Amazônia é baixíssima, principalmente da pecuária. Uma cabeça de gado por hectare, 60, 70 quilos de carne por hectare por ano, quando o potencial ali mínimo ali é 400 quilos. Então, quer dizer, esse modelo da floresta ser inimiga, ser um obstáculo ao desenvolvimento, não é verdadeiro. É muito mais uma cultura de posse de terra. É uma cultura de pessoas que querem ter grandes fazendas, um valor cultural e não um valor econômico de uma agropecuária moderníssima do século XXI, com produtividade. Então, esse modelo, que já vinha mudando até 2012, 2013, 2014, a pecuária se tornando mais produtiva, infelizmente ele foi invertido. O desmatamento começou a crescer a partir de 2015, os recursos para o crime ilegal na recessão e continuou a aumentar, até que em 2018, logo depois da eleição, antes mesmo da posse do novo governo, se muda o discurso político. Volta-se para um discurso da década de 70, que todo mundo já achava que estava totalmente fora de contexto e não existia mais, e nem mesmo os militares daquela época lá que apoiaram o governo militar, que apoiou aquele modelo de fazer a floresta desaparecer, porque a floresta era visto como uma maneira que, se um país quisesse invadir a Amazônia, a floresta estaria os escondendo, precisava limpar a floresta. Os militares, em 2018 e 2019, eles já não tinham mais essa ideia, eles já tinham visto a possibilidade de desenvolvimento com a floresta. Mas a posição política do governo federal, ela foi na direção dos anos 70. Uma enorme regressão, floresta em pé não tem nenhum valor, tem que ser substituída por mineração, tanto é a PEC que está lá no Congresso para poder autorizar exploração mineral em terras indígenas, decretos que permitem agropecuária em terras indígenas, e volta-se, então, um discurso político completamente ultrapassado, que não tem sentido, como eu falei. De 2004 para 2014, dobrou a produção pecuária e de grão, de soja, e o desmatamento diminuiu e estava no caminho do zero. Porque tem imensa área já desmatada, 808 mil quilômetros quadrados, com baixíssima produtividade da pecuária, a produtividade da soja é um pouquinho maior, mas pode ser muito maior.
Então, o setor agropecuário moderno, ele enxergava esse potencial, mas o que houve foi uma mudança do discurso político. Floresta em pé não tem valor, e volta a ser um discurso completamente ultrapassado. O que aconteceu então? Começou a explodir o desmatamento em 2019, explodiu fogo, porque os criminosos ambientais, o crime organizado, que é o que controla essa grilagem de terra, o roubo de madeira, se sentiu empoderado, sentiu que o discurso político do governo federal, do presidente, do ministro do Meio Ambiente, do ministro das Relações Exteriores, era um discurso alinhado com o que eles vinham fazendo, ilegalmente. Sim. Então, começou a aumentar muito o desmatamento e as queimadas, e aí explodiu, em junho de 2019, uma revolta mundial. Mundial. De repente, o mundo falou: não, não é isso. Não aceitamos a destruição da Amazônia. E o Brasil passou a ser um páreo ambiental. Terrível. Terrível para a imagem do Brasil, terrível para a economia do Brasil. E se tornou um páreo ambiental que só aumentava. O desmatamento aumentou em 2020 de novo. Por mais que o presidente tivesse falado uma frase simbólica, que não se, de fato, se implementou, na verdade, tolerância zero com crime ambiental. E, então, a partir de junho de 2019, com a explosão das queimadas, o ex-diretor do INPE foi demitido porque ele mostrou os dados que estavam acontecendo. A sociedade global se voltou contra o Brasil. Os setores econômicos que importavam e ainda importam, mas dizem: não vamos importar mais nada que tenha a ver com o desmatamento. Cadeias produtivas com zero desmatamento, senão não importamos. E fundos de investimento tiraram seus investimentos de empresas brasileiras associadas com pecuária ou com grãos. Então, o Brasil se tornou, a partir de junho de 2019, um páreo ambiental. Nós, quando reduzimos o desmatamento, o país que mais reduziu o desmatamento de todos os trópicos até 2012, 2013, 2014, nós éramos um protagonista ambiental. Nós tínhamos enorme papel nas negociações das mudanças climáticas, nas negociações da biodiversidade, no protocolo de Nagoya, o Brasil liderou todas as negociações. De repente, nós saímos dessa posição de protagonista para uma posição de vilão. E o mundo econômico global se voltou contra o Brasil. Essa é a situação. Se nós não mudarmos, nós teremos um enorme impacto econômico social. Nós nos tornaremos um pária ambiental. Assim, fazendo uma comparação, hoje o Brasil é o país pior da pandemia. Chegamos no pior nível da pandemia. Somos o país pária da pandemia mundial. Se nós não reduzirmos, zerarmos o desmatamento da Amazônia nos próximos anos, nós nos tornaremos um país pária ambiental do planeta, com enorme prejuízo de imagem, prejuízo social e também um grande prejuízo econômico. Então, nós não temos nenhuma opção. Nós temos que mudar aquele discurso que vem dos últimos anos, principalmente a partir do novo governo. Nós temos que combater o crime organizado, nós temos que zerar o desmatamento da Amazônia e não mais do que 5 anos. Muitas grandes empresas de cadeias produtivas da agropecuária já se comprometeram em zerar o desmatamento em 5 anos. Não comprarão produtos que venham de áreas desmatadas. Então, nós estamos vendo o começo dessa mudança. Se o governo não se enquadrar, se o governo não mudar o discurso, nós corremos um enorme risco. Eu tenho a expectativa de que nós estamos nos tornando um páreo ambiental de uma dimensão nunca vista, muito pior até quando tinha os desmatamentos lá atrás, porque hoje a sociedade global valoriza a Amazônia muito mais do que antes.
Os jovens de todo mundo são Sim, contra o sim, desmatamento sim. da Amazônia. Então, o Brasil tem que mudar a sua postura. Se não começar a mudar a partir desse ano, nós vamos numa trajetória de um suicídio coletivo do país. Agora, professor, a gente está encaminhando para a reta final do Conexão Legislativa. A gente tem uns 5 minutos finais. Dentro de todas essas questões, o senhor vê alguma saída próxima para que se mude essa visão, ou apenas só quando mudar realmente quem está governando? Ou mudarem as pessoas e o pensamento delas sobre a Amazônia? Porque, ao que me parece, vai chegar uma hora que realmente vai impactar ainda mais até nas questões econômicas. Nós não podemos esperar até próximos e distantes governos. A decisão de atacar o crime na Amazônia, o crime organizado, o roubo de madeira, o desmatamento ilegal, a grilagem de terra, tem que começar ontem. E tem que ser muito eficiente esse ano. Nós temos que reduzir pelo menos 40%, 50% as ilegalidades da Amazônia. Isso tem que começar esse ano, senão o Brasil perde muito. Então, esse é um fato concreto. E o outro fato importante, que há vários estudos que mostram que o potencial da floresta em pé, os produtos, centenas, milhares de produtos da floresta em pé, tem um enorme potencial econômico para a economia mundial. É muito pouco utilizado. Nós temos o belíssimo exemplo do açaí, que já traz mais de $1 bilhão para a economia da Amazônia, melhorou a vida de mais de 250 mil pessoas, já criou empregos industriais para mais de 4 mil pessoas que já se tornaram classe média. Esse é o caminho da exploração da floresta em pé, do enorme valor dos produtos que a Amazônia tem, a mais biodiversa. Quer dizer, por exemplo, nos tornarmos o Vale do Silício da biodiversidade, trazermos as mais modernas tecnologias, mesclarmos com o enorme conhecimento indígena dos povos tradicionais e desenvolvermos essa nova bioeconomia. Isso é totalmente factível hoje com as modernas tecnologias que nós temos, a indústria 4.0. Então, esse é o caminho que o Brasil tem que escolher. É lógico que esse caminho ele não acontece de um ano para o outro, mas tem que haver uma decisão, tanto política como do setor privado, de perseguir essa nova bioeconomia para a Amazônia. Mas, no curtíssimo prazo, temos que reduzir o desmatamento rapidamente e o uso do fogo também. Perfeito. Professor, eu sei que pode parecer pouco tempo, e realmente né? Mas só começamos a falar sobre essa questão da Amazônia. Já deixo um convite para uma próxima oportunidade falarmos mais sobre essa questão. E obrigada pela sua contribuição hoje aqui ao Conexão Legislativa. Eu que agradeço a oportunidade e estou totalmente à disposição para continuarmos a conversa. Perfeito. Você que está em casa já sabe, para rever esse programa e também ver esse encontro do ILP com a FAPESP sobre a Amazônia, corre lá no nosso canal do YouTube, tem tudo por lá, a gente se encontra em outro momento aqui da Rede Alesp. Tchau!